Bem-vindos de volta à nossa jornada pelo Gênesis. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos capítulos mais intensos e dramáticos até agora, abordando a destruição de Sodoma e Gomorra, os encontros de Abraão com um rei e o tão aguardado nascimento de Isaque. Nossa história começa em Gênesis 19. Dois anjos chegam a Sodoma ao entardecer, e Ló, sentado no portão da cidade, reconhece imediatamente sua natureza divina. Ele se curva e insiste para que fique em sua casa, oferecendo hospitalidade e segurança. Ele prepara um banquete para eles, mas antes que possam descansar, os homens de Sodoma, todos, dos mais jovens aos mais velhos, cercam a casa de Ló. Eles exigem que Ló apresente seus convidados para que possam conhecê-los. É uma cena arrepiante, que mostra o quão profundamente corrupta a cidade havia se tornado. Ló, tentando proteger seus convidados, sai e faz uma oferta desesperada e, francamente, perturbadora. Ele implora à multidão que não cometa essa maldade e chega a oferecer suas duas filhas virgens em troca. Trata-se de uma proposta chocante que destaca a prioridade cultural de proteger os hóspedes, mas também a triste realidade da decadência moral da cidade. A multidão rejeita violentamente a sua oferta. Acusam Ló, um forasteiro, de tentar julgá-los e ameaçam fazer-lhe pior do que fizeram aos seus convidados. Ao avançarem para arrombar a porta, os anjos puxam Ló de volta para dentro e cegam os homens do lado de fora. A multidão fica tateando no escuro, sem conseguir encontrar a porta. Lá dentro, os anjos revelam sua missão. Eles dizem ao Ló: "Vamos destruir este lugar. O clamor ao Senhor contra o seu povo é tão grande que ele nos enviou para destruí-lo." Eles aconselham Ló a reunir sua família, sua esposa, suas filhas e seus genros, e a sair imediatamente da cidade. Ló corre para avisar seus genros, mas eles pensam que ele está brincando. Eles não acreditam nele. Com o raiar do dia, os anjos tornam-se urgentes. "Depressa, leve sua esposa e suas duas filhas que estão aqui, ou vocês serão levados embora quando a cidade for punida." Mas Ló cita. Ele demora a deixar sua casa e sua vida para trás. Então, num ato de incrível misericórdia, os anjos seguram a mão dele, assim como as mãos de sua esposa e de suas duas filhas, e os conduzem em segurança para fora da cidade. O Senhor teve misericórdia dele. Assim que saem, um dos anjos lhes ordena: "Fujam para salvar suas vidas. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fujam para as montanhas ou serão levados pela correnteza." Mas Ló está com medo. Ele lhe suplica: "Não, meus senhores. Por favor, o vosso servo encontrou graça aos vossos olhos, mas não posso fugir para as montanhas. Este desastre me alcançará e eu morrerei. Olha, tem uma cidadezinha aqui perto. Deixa eu fugir para lá. É pequena, não é? Assim minha vida será poupada." O anjo concorda, prometendo não destruir a pequena cidade, que passa a ser conhecida como Zoar, que significa pequena. Ele diz a Ló para se apressar, porque não pode fazer nada até que Ló esteja em segurança. Quando Ló chega a Zoar, o sol já havia nascido. Então, o Senhor fará chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. Ele destrói as cidades, toda a planície e todos os seres vivos que nela habitam. Mas num trágico momento de desobediência, a mulher de Ló olha para trás, e ao fazer isso, ela se transforma em uma estátua de sal. Ela não conseguia se desapegar da vida que estava deixando para trás, e isso lhe custou tudo. Na manhã seguinte, Abraão se levanta e olha na direção de Sodoma e Gomorra. Ele vê uma densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. O texto faz questão de dizer que quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão, e foi por isso que tirou Ló da catástrofe. Depois disso, Ló deixa Zoar, com medo de ficar lá, e vai morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. O que se segue é uma conclusão profundamente perturbadora e triste para a história de Ló. Suas filhas, acreditando serem as últimas pessoas na terra, decidem preservar a linhagem familiar através de seu pai. Eles o embebedam em 2 noites consecutivas, e cada um deles deita-se com ele. Ambas conceberam, dando à luz filhos chamados Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, nações que mais tarde se tornariam frequentes adversárias de Israel. Agora, voltamos a Abraão, em Gênesis 20. Ele se muda para a região de Gerar. E aqui, num momento que parece um déjà vu, Abraão diz novamente às pessoas que sua esposa, Sara, é sua irmã. Ele faz isso por medo, acreditando que o povo de Gerar
o matará para ficar com sua bela esposa. Como resultado, Abimeleque, rei de Gerar, manda chamar Sara e a leva para o seu palácio. Mas Deus intervém. Ele aparece a Abimeleque em um sonho e diz: você está praticamente morto, por causa da mulher que você tomou. Ela é casada. Abimeleque, que ainda não a havia tocado, alega sua inocência. Senhor, destruirás uma nação inocente? Ele não me disse: ela é minha irmã. E ela também não disse: ele é meu irmão? Fiz isso com a consciência tranquila. Deus responde no sonho: sim, eu sei que você fez isso com a consciência tranquila. Por isso, eu te impedi de pecar contra mim. Foi por isso que não te deixei tocá-la. Agora devolva a mulher desse homem, pois ele é um profeta. Ele orará por você e você viverá. Mas se você não a devolver, você e todos os que lhe pertencem morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque aterrorizado convoca seus oficiais e em seguida chama Abraão. Ele o confronta. O que você fez conosco? Em que eu lhe fiz mal para que você trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? Você fez coisas comigo que não deveriam ter sido feitas. Abraão explica seu medo, mas também revela uma maior verdade. Sara é realmente sua meia-irmã. Abimeleque então devolve Sara a Abraão, juntamente com ovelhas, gado, servos e 1000 ciclos de prata, como uma vindicação pública para Sara. Ele convida Abraão a viver onde quiser em sua terra. Abraão então ora por Abimeleque, e Deus cura o rei e sua família, que haviam sido afligidos com infertilidade por causa do que aconteceu com Sara. Finalmente, em Gênesis 21, chega o momento que todos estávamos esperando. O Senhor foi misericordioso com Sara, como havia prometido. E ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, exatamente no tempo que Deus lhe havia prometido. Abraão tinha 100 anos. Ele deu ao menino o nome de Isaque, significa Elri. Sara exclama: Deus me trouxe alegria, e todos que ouvirem falar disso vão rir comigo. O impossível aconteceu. A promessa foi cumprida. À medida que Isaque cresce, uma nova tensão surge na casa. Sara vê Ismael, filho de Agar, a egípcia, zombando de Isaque. Seus instintos protetores se acirram. Ela exige que Abraão mande Agar e Ismael embora, declarando: o filho desta escrava jamais herdará com meu filho Isaque. Abraão fica profundamente angustiado com isso, porque Ismael também é seu filho. Mas Deus fala com Abraão dizendo-lhe para não se afligir e fazer como Sara lhe disse, pois é por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Farei do filho do escravo uma nação também, porque ele é teu descendente. Assim, logo na manhã seguinte, Abraão deu a Agar um pouco de comida e um odre de água, e a mandou embora com seu filho. Eles vagueiam pelo deserto de Berseba. Quando a água acaba, Agar coloca o menino debaixo de um arbusto, afasta-se um pouco e chora, incapaz de ver seu filho morrer. Mas Deus ouve o menino chorando. O anjo de Deus chama Agar do céu e pergunta: o que houve? Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Levanta o menino e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abre os olhos dela, e ela vê um poço de água. Ela enche a pele e dá de beber ao menino. A Bíblia nos conta que Deus esteve com o menino enquanto ele crescia. Ele viveu no deserto e se tornou um arqueiro. O capítulo termina com mais um encontro entre Abraão e Abimeleque. Eles fizeram uma aliança, um tratado solene, no lugar onde Abraão havia cavado um poço. Abraão dá a Abimeleque 7 cordeirinhas como testemunho de que o poço lhe pertence. Eles chamam o lugar de Berseba, que significa poço do juramento. Depois disso, Abraão plantou uma árvore, invocou o nome do Senhor, o Dias eterno, e se estabeleceu na terra dos filisteus por um longo tempo. Esses capítulos são a poderosa combinação do julgamento de Deus e de sua incrível misericórdia, da falha humana e da fidelidade divina. Das cinzas de Sodoma ao riso do nascimento de Isaque, vemos o plano de Deus avançando, apesar das falhas e dos medos do seu povo. Obrigado por me acompanharem hoje. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderem o próximo capítulo desta história incrível.